Os batistas ordenam pastoras? Essa resposta não é tão simples quanto parece. Afinal, se afirmarmos que os batistas ordenam pastoras, assumiremos que toda a denominação o faz. No entanto, por se organizarem num sistema de governo congregacional, as igrejas batistas gozam de autonomia em relação às demais. Sua união como denominação ocorre num sistema de cooperação, de modo que a identidade das igrejas que compõem esse segmento denominacional é representada por uma declaração doutrinária, a qual é adotada pelas igrejas envolvidas nesse sistema cooperativo. Por causa dessas peculiaridades, a hierarquia denominacional funciona de maneira diferente dos outros segmentos. A Convenção Batista é serva das igrejas e não o contrário, de sorte que as deliberações são apresentadas como sugestões e não como imposições. Seguindo essa linha, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e a Convenção Batista Brasileira deliberaram recentemente que a ordenação feminina ficaria sob a responsabilidade de cada igreja local, respeitando assim a autonomia das igrejas. Dessa forma, aos olhos da instituição, foi legitimado tanto o pastorado feminino como o discurso contrário a esse tipo de liderança, ou seja, as igrejas não são obrigadas a consagrar e nem reconhecer pastoras como oficiais eclesiásticos. Tendo em vista que essa desobrigação é uma realidade denominacional, é perfeitamente normal que haja pastores batistas expondo sua discordância em relação à ordenação feminina. Esse discurso não deve ser coibido nem marginalizado. Fazê-lo seria o mesmo que negar a autonomia, pois ao deixar a decisão a cargo das igrejas, a liderança denominacional legitimou tanto um discurso quanto o outro, tanto quem apoia quanto quem discorda do pastorado feminino. Para a manutenção da autonomia, é fundamental que cada lado tenha liberdade de falar sem ter sua imagem denegrida ou ser considerado como rebelde, até porque no Brasil Batista, de um modo geral, o número de sessões da Convenção Batista Brasileira e da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil que adotaram o pastorado feminino é menor que o número dos que o rejeitaram. Aliás, é importante lembrar que no passado, quando era unânime o discurso contrário ao pastorado feminino, aqueles que defendiam esse tipo de liderança não eram proibidos de falar e nem de agir, tanto que houve casos de pastoras sendo consagradas em algumas igrejas. Embora não fossem reconhecidas pelos órgãos institucionais, sua consagração não era proibida. Isso mostra que os conservadores daquele tempo respeitavam a autonomia. Sendo assim, é preciso frisar que coibir ou marginalizar o discurso contrário ao pastorado feminino é uma prática que contraria a essência do que é ser batista.